Arro, energias positivas para você, começando mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades, a hora do despertar da consciência aqui na rede SDP TV, toda quarta-feira, 19h20, para ajudar você a expandir a sua consciência, a tirar o melhor que você tem e ter uma vida extraordinária. E já convido também que está nos assistindo pelo YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá que o papo é um papo maravilhoso de expansão de consciência. Deixa seu nome aí, deixa qual estado, dê a sugestão, dos próximos temas e venha para cá fazer parte desse universo de expansão de consciência. Lembrando que a gente joga a sementinha e você cuida aí para que ela possa florescer e você ter uma vida extraordinária. E vamos lá, mais um capítulo do nosso Universo, como pode melhorar. E hoje recebendo uma pessoa maravilhosa, amiga Olga. Ela que é da biodança. Tudo bem, Olga? Tudo. Prazer estar aqui com você, falando desse tema tão importante, ainda muito desconhecido, mas que vale a pena a gente trazer mais pessoas para essa roda da vida. E é muito bacana. Já convida para nós iniciar. Tem aqui no cantinho um QR Code, né? A gente tomou a decisão de que você tá aí, vai colaborar conosco para a gente poder expandir mais ainda esse programa, fazer em mais edições também. E a gente decidiu não ir atrás de patrocínio, porque a gente acredita no universo e acredita na sua bondade para poder colaborar conosco aí nessa missão de expandir a consciência, né? Então vamos lá. Olga, o que é biodança? Bom, biodança é um nome metafórico, né? Que significa a dança da vida. Criada por Rolando Toro Araneda, lá no Chile, lá na década de 60, mais ou menos. Então, Rolando, ele era um professor, antropólogo, poeta, psicólogo, e estudava muito, né? Então, ele, antes de ter esse nome biodança, teve outros nomes, psicodrama e outros por aí. E ele começou a ver que ele aliando movimento e música traria um resultado de saúde física e emocional. Então, ele começou essa experiência no hospital psiquiátrico, né? Ele era psicólogo e foi lá fazer essa experiência. Então, a primeira experiência não foi muito boa, porque ele ainda estava experimentando exercícios, músicas, né? E o que conta é que, quando ele colocou uma música muito agitada, os pacientes ficaram mais agitados ainda, né? E as enfermeiras não queriam mais nem vê-lo por lá com essa técnica. E aí ele começou a ir testando as músicas, né? E colocando músicas que trabalhassem aquele estado de saúde mental das pessoas. Então, ele começou fazendo isso e o sonho dele era levar isso para o mundo todo. E hoje, realmente, né, o mundo todo tem sempre um grupo de biodança. E conta o filho dele, Rolandito, que ele tinha um quadro lá, Mapa Mundi, e ele ia colocando, né, aquela... locais que já tinham. Onde ele ia chegar com a biodança. Legal. E todo mundo chegava lá dizendo, que loucura é essa sua? E ele continuou. Né? Então, Rolando morreu, eu acho, com uns 85 anos, em 2010, mas deixou esse legado. Né? E a família dele toda continua sendo facilitadora de biodança, tem escola por todo canto do planeta mesmo. Então, assim começou a biodança. Então, ele sabia que precisava ter uma base científica, né? Então, a base da biodança é a biologia. Porque ali, na biologia, né, na nossa composição física de todos os seres, está a nossa história, está a nossa memória, está a nossa identidade. E a música, ela vem facilitando este movimento. Né? Então, quando a gente fala biodança, não é uma dança de salão, não é uma dança de passinho, de coreografia, não tem nada disso. É uma dança completamente livre. O que está acontecendo aqui entre eu e você agora é uma dança. Né? Nós estamos nos movimentando, nós estamos conversando e o corpo naturalmente está dançando enquanto a gente conversa. Então, num grupo de biodança, é assim que acontece. Então, acontece por meio de um caminhar, de uma roda, de uma brincadeira, de um momento mais de meditação. Isso tudo
é uma dança. Olga, primeiro, parabenizar pelo trabalho, né? Eu sou aluno da Olga, é um projeto maravilhoso que ela faz lá. E o que me chamou mais a atenção da biodança é a liberdade, né? De você, como você falou, a gente faz as danças livres, ou às vezes com um parceiro, né? E sempre experienciando algum sentimento, alguma emoção, aquela ideia de colocar para fora, né? Trabalhar aquilo, na verdade, não é fugir, é trabalhar, né? Eu acho muito bacana isso, né? Da liberdade que a biodança dá e traz pra gente, né? A biodança, ela tem, vamos dizer, 3 pilares, né? Que é o movimento, a música e a emoção. Quando eu alinho um movimento com uma música, então não é qualquer movimento, não é qualquer música, você vai gerar uma emoção naquele participante, né? Naquele biodanceiro que a gente chama. E aquilo vai ajudar ele a construir sua identidade. Porque se eu perguntar hoje para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Como está a tua autoimagem? A autoimagem é como você se vê, né? Como está seu humor, seu sono, seus relacionamentos? Você tem amizades? Né? E Rolando criou mais 3 perguntas, que é: onde eu quero morar? Interessante. Né? Onde eu quero viver? É uma ressonância ecológica, de lugar, de família ecológica. Né? Com quem eu quero viver? Já traz uma ressonância emocional, né? E o que eu quero fazer da minha vida? Qual é a minha vocação? É uma ressonância existencial, né? E o que é ressonância? É o que está ressoando, é o que está te atraindo, é o que está vibrando dentro de você. E na vida, infelizmente, a gente fica muito esquecido dessas questões, né? Você entra lá no jardim de infância, segue o ensino fundamental, médio, para você ser alguma coisa que você não sabe, mas que seus pais dizem que é melhor. Ali, né? Você vai se moldando. Não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, professor. Você não sabe nem se é aquilo que você quer ser, mas você vai seguindo o que a sociedade vai te dizendo. Né? É verdade. Né? E aí você vai perdendo essa ressonância ecológica, emocional, existencial, né? Porque ela está dentro da gente. Rolando dentre tudo que ele criou, a biodança é uma parte de tudo que ele criou o inconsciente vital, que é o que está na nossa célula, o que vibra. É por isso que ele traz a biologia ali, para dar sentido aí se a gente buscar a cada movimento, a cada música, a cada encontro. Né? Então, a biodança é muito encontro, é sempre uma atividade feita em grupo, porque, como a gente fala na biodança, o outro dá notícia de mim. Então, quando eu vou para um abraço com você, aquele abraço vai me contar alguma coisa de mim. Né? Se eu toco a sua mão, aquele contato vai me falar alguma coisa de mim. E no primeiro momento eu posso pensar, não, o Tiago apertou muito a minha mão. E você, às vezes, tocou com a maior suavidade, delicadeza. Mas aquele toque te trouxe alguma coisa. Né? Então, como a biodança é um processo, não é uma aula só que você vai despertar, é um processo de você estar lá semanalmente naquele grupo, né? E o grupo ele passa a ser um lugar seguro, um útero mesmo, em que você pode, se quiser, se permitir ser quem você é. Que, na verdade, você nunca devia deixar de ser, né? É porque você falou, às vezes a sociedade vai te impondo, tem que ser assim, vai fechando o quadradinho, se tu não encaixar naquele quadrado, né? Você não é um ser humano aceitável, vamos dizer assim, né? E a gente nunca deveria deixar de quem a gente sente quem a gente é de verdade, né? E assim, a gente não pode culpar a nossa família, mas infelizmente a família ela molda, né? Não desperta isso, né? Também porque nossos pais tiveram uma criação que você tinha que focar nisso, né? Naquilo. E aí a gente vai perdendo essa coisa de saber quem somos, onde queremos estar, né? Se temos uma missão mesmo. E é muito interessante, né? Porque, igual você perguntou, né? O universo, como pode melhorar? É uma pergunta da Barra de Axis, né?
E a Barra de Artes traz esse convite, né? De você poder escolher, né? Igual ele fala, escolher onde você quer morar, né? Escolher com quem você quer viver e escolher ser quem você é, né? Exatamente. Que é as 3 perguntas dele, que é muito interessante essa reflexão, né? Porque às vezes a gente está no piloto automático e aí? Né? Esse dia minha esposa falou num evento que se você não escolher, alguém escolhe por você. E aí acaba que a gente vive a vida com a escolha das pessoas, né? Menos a nossa. E eu acho que a biodança encoraja a gente a encarar, né, o que precisa ser melhorado, ter mais harmonia, tem muito acolhimento na biodança, eu acho muito bacana isso, né? Tem, igual te falou, a questão do toque, né? Sempre tem a questão do tocar para poder sentir. E é interessante porque é o tocar sem malícia, né? Às vezes é feito por homem, igual no nosso caso, nosso grupo tem 2 homens, né? Eu e o Amadeu, né? E tem outro rapaz que está entrando também, que eu não recordo o nome dele. Então, assim, o Jorge, né? Então, assim, a gente tem essa questão do acolhimento entre os homens, o acolhimento entre as mulheres, entre ambos também, como fosse né? Que é um crente, é um ambiente muito seguro da pessoa poder ser vulnerável. Até falo sempre lá nas nossas partilhas, né? Que é ser vulnerável para poder aprender, olhar para dentro e se desenvolver, né? É muito bacana a biodança. Exatamente. Vou contar uma história de como a gente se desvia desse caminho. Quando eu era... Desde criança, meu sonho era ser professora. Se tornou. Era ser professora. E aí eu, na época, tinha um magistério, eu estudei para fazer aquela prova, e eu fiquei nesse magistério 1 ano. Mas eu era muito tímida. Muito. Jamais falaria. Atender um telefone, quando começou a ter telefone, eu começava a chorar. Então eu falei, não posso ser professora. E naquela época eu precisava trabalhar, né? Então, com 15 anos, eu passei a estudar à noite para trabalhar. E eu larguei aquele sonho de ser professora e fui ser outra coisa, porque eu não tinha ninguém para falar, ia ser só eu ali. Então, quando eu me formei, que tem aquela festa, né? Tem a missa, o culto, acho que foi até no culto. O pastor lá falou alguma coisa que eu falei, meu Deus, eu não é isso que eu quero da minha vida. E eu chorava, porque naquele momento, depois de passar, ralar para fazer uma faculdade, eu descobri que não era o que eu queria. Né? Descobri, não, eu já sabia que não era, mas por essas imposições de ter que trabalhar, de ser muito tímida e não ter um incentivo de falar, não, vai que você consegue, eu desisti. E eu nunca atuei nessa profissão. E eu falei, mas daqui para frente eu vou procurar o meu caminho. Então, eu comecei a fazer pós-graduação, mestrado na área de meio ambiente, que era uma área que eu gosto muito, né, que eu trabalhei, e na área de educação. Então, o que eu falo, mesmo que seja tarde, dá para você voltar e achar seu rumo novamente. O Alex traz, né? A gente fala que você sabe que você sabe, né? Tanto que um dos lemas estimulando as pessoas a saberem que sabem, né? Lá no seu fundo, você falou, eu sabia que não queria aquilo. Ou por algo, tem que terminar, né? Para terminar, né? Ou para mostrar para alguém, para a própria sociedade, até para você mesmo. Não, cara, eu comecei e terminei. Exatamente. Né? E muito bacana essa questão de a gente despertar. E outra coisa que é importante, gente, a gente não é, a gente está. Né? A gente pode mudar a todo momento, né? Não existe idade, né? Não existe tempo. Quem cria a gente é a oportunidade. Esse dia eu ouvi uma frase que eu achei assim, muito verdadeira. O certo ou errado, eles são margens da mesma estrada. Você vai caminhar e uma hora você vai pender para um lado e vai pender para o outro, talvez você vai voltar para o centro e você vai caminhar. Então, a biodança, ela traz exatamente isso. Né? Quando a gente faz exercícios de caminhar, a proposta é isso. Como é que eu estou caminhando na vida? Eu estou caminhando como aquela pessoa que carrega 1 tonelada nas costas, que só olha para baixo, que não vira o pescoço, que não olha para o céu, não olha as pessoas. Não está curtindo caminhar, né? Então, eu estou ali caminhando, estou sendo empurrado, deixa a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ou eu estou caminhando diferente. Então, quando a gente começa na biodança, eu estou dando o exemplo do caminhar, porque é um exercício assim, fundamental que a gente faz, e até você, se você olhar, como é que eu caminhava quando eu entrei? Como é que eu estou caminhando agora?
Às vezes você pode estar ainda caminhando da mesma forma. Estou falando um movimento fisiológico, que é isso que a gente faz na biodança. Mas alguma coisa interna já te traz um caminhar diferente. Né? Vamos supor que você caminhava muito assim, parece que agora eu estou caminhando mais reto, eu estou olhando mais para frente. Né? Um outro exercício que a gente traz muito na biodança são segmentares, para a gente começar a fazer a integração ideoafetiva motora, né? Que é o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Então, a gente faz muito aquele movimento de pescoço exatamente para ir soltando isso aqui, ó. Porque quando eu estou rígido, realmente eu não consigo olhar para os lados. E esse olhar para o lado é o quê? É aceitar a opinião do outro, é me colocar para debater um assunto, né? É me calar, ou é me falar, ou falar, né? Ter coragem de me posicionar diante das coisas. Então, se eu estou rígido, eu não tenho condições de me movimentar. Né? Então, um dos objetivos da biodança é exatamente essa integração motora, né, do meu caminhar. Então, eu vou soltando mais meus ombros. Né? Um outro gesto na biodança que é muito difícil no início é o abraço. É verdade. A gente não abraça com o corpo todo. Eu até falo que quando eu era gestor de empresas, né, fiz um estudo, e aí o que falava o estudo? Que o toque humano é a maior intimidade que existe entre dois seres humanos. É porque, cara, você fica anos conversando com a pessoa, você não toca nela, né? E a partir do momento que aquela pessoa permite esse toque, ela tá falando que somos um, né? Exatamente. A confiança, tudo isso. Então a gente tem essa dificuldade de tocar, até deixar ser tocado também, né? A ciência diz que qualquer animal consegue sobreviver sozinho. Mas o ser humano, se ele não for tocado ao nascer, ele morre. Ele precisa de afeto, de acolhimento, mesmo que aquele abraço que ele receba não seja da mãe, seja de algum cuidador, precisa. Para que ele possa, né, superar essas barreiras que a vida vai impondo. Teve uma reportagem acho que foi Fantástico, que mostrava essa questão de como a criança se relaciona. Uma criança que tem uma família afetiva e ela está numa creche, ela senta aqui, ela vai olhar isso, ela vai mexer aquilo, ela vai se relacionar com o ambiente. Né? Uma outra criança que tem a presença ali familiar, mas ela não tem uma presença de criança, ela já vai se comportar de outro jeito. E uma criança que faltou tudo isso, ela vai sentar aqui, ela vai olhar apenas com os olhos, mas ela está rígida, presa. Né? Então, isso é o quê? A falta do afeto. Né? A carícia, dentro da biodança, como diz o neto do Rolando Toro, Alejandro, ele fala que seria a nossa oração. E isso é lindo, porque, às vezes, a gente não tem o hábito de tocar o próprio rosto. Né? Quando a gente inicia um grupo de biodança, a gente observa muito isso. Faz um acariciamento, a pessoa faz assim. Saravá! Sabe por quê? Ela não tem esse contato. Hábito, né? Pega um creme, passa de qualquer jeito, mas quando você começa a tocar seu rosto, não no sentido de, eu estou com ruga, meu rosto é feio, não, é esse toque suave que vai na alma. E isso é biodança, esse é o movimento que a gente está trabalhando ali, um vínculo com nós mesmos. Né? Se eu não estou vinculado comigo, eu não me vinculo com você, eu não me vinculo com o grupo. É aquele lance, a gente só dá o que a gente tem, né, Olga? Se Exatamente. você está bem, você vai estar bem também, né? É olhar para dentro, né? Igual fala, dentro que está todas as respostas, todas as ferramentas, né? A gente só coloca para fora aquilo que já está cheio, né? Ele diz, né? A boca fala que o coração está cheio. Exatamente. Né? E você fala uma coisa interessante, que o Axis traz esse convite, né? A gente olhar o nosso corpo, né? A gente veio para esse mundo com esse corpo. Ele que nos faz viver, né? E acaba que a gente passa percebido, né? A gente não tem esse cuidado com o corpo, a gente não acaricia, não dá carinho para ele, né? Porque se ele tá bem, você tá bem também, né? Não tem como você dividir você do corpo, né, Tia? Isso é uma coisa única, né? E o corpo, ele tem essa função de nos fazer chegar nessas respostas que Rolando fala, né? Onde eu quero viver, com quem, qual é a minha vocação,
Porque se não for o corpo, eu não me manifesto nesse mundo. Eu não tenho como realizar a minha missão espiritual. Então, é importante que a gente cuide do nosso corpo. Em todos os aspectos de higiene, de saúde, de movimento, né, de atividade física, para que esse corpo esteja bem, em condições saudáveis, para que eu possa realizar o que eu vim realizar aqui, né? Então, a biodança, ela tem esse propósito de trazer esse estilo de vida saudável, com qualidade de vida e com alegria. Então, num grupo de biodança, a gente nunca foca na doença. A gente foca naquilo que é forte, é potencial, né? A gente potencializa aquilo que eu já tenho dentro de mim, que é um potencial enorme. Porque fora de uma terapia como a biodança, eu vou focar muito na doença, eu vou ali falar da minha doença, eu estou com ansiedade, estou com depressão. Não que a gente pode trabalhar o grupo de biodança em conjunto com outras terapias. Mas quando eu chego ali na biodança, se eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu faço um convite, por exemplo, da gente se encontrar. Fica um participante num lado e o outro do outro lado. E a gente vai se encontrar. Ali eu vou trabalhar minha calma de ir para aquele encontro. No início eu vou acelerado. Mas depois eu vou percebendo que eu fui muito afoita, que eu fui de uma vez, e que o outro ainda estava no tempo dele de vir ao meu encontro. Então, isso são coisas que, à medida que você vai participando de um grupo de biodança, você vai tomando consciência e levando para a vida. Porque o grupo não é só entre as quatro paredes, saiu ali e acabou aquele horário. É um processo que você leva para a vida, né? Como que eu me comporto com isso que eu aprendi aqui? Então, assim... E automaticamente, né, Olga, você está ali vivenciando tudo isso, experienciando, né? Vai gerar mudança de comportamento, né? Sim. Como você falou, é interessante, tem alguns exercícios que, por exemplo, eu tenho dificuldade às vezes, porque principalmente ser conduzido, né? Que eu quero estar no controle, né? Para mim é mais confortável. Mas é bacana quando você se permite experienciar também o passo do outro. Você fala muito, existe caminhar um do lado do outro, um tempo do outro, né? Que aí você fala, beleza, nem tudo é no meu tempo, né? Existe o tempo para cada coisa, existe o tempo do parceiro ali aprender, ou como é que ele caminha também, que aí traz esse equilíbrio para a vida, né? Às vezes tem que acelerar, às vezes tem que diminuir, não pode parar, né? Exatamente. Não, talvez até seja o momento de parar, né? Porque na biodança tudo é possível. Não dou conta de fazer esse caminhar agora, não estou preparada. Isso também é um movimento. O reconhecer, né? O não movimento é um movimento. Verdade. Né? Quando você para e reconhece, agora eu não dou conta. Eu preciso ir por esse outro caminho para chegar novamente aqui. Então, cada exercício, né, igual eu estou falando do caminhar, numa roda. Numa roda todo mundo se olha, não tem ninguém aparecendo mais que o outro. Você está ali olhando, você está brincando, você está vivenciando. Né? O olhar é outra coisa importantíssima na biodança. Mas ninguém consegue firmar um olhar, não é um olhar de ver como é que está o nariz, a boca da pessoa, não. É um olhar que você olha na alma. E esse olhar, ele leva tempo para ser construído. E é a questão da confiança também, né? Da confiança. A biodança, que eu acho mais fantástico é isso, né? Que é um ambiente de liberdade, um ambiente acolhedor. E é você vulnerável mesmo, é você se permitir, se deixar ser olhado, né? Uhum. Sem julgamento, sem nada, né? Com a ideia que todo mundo ali está com a ideia de crescer, de se desenvolver, de curar, né? De ser acolhido, num propósito único, né? Não tem julgamento na biodança. Eu acho que fantástico é isso. Não ter o julgamento. Porque hoje, saindo do mundo, né? Fora da biodança, vamos dizer assim, depois da aula, no final da aula, é um mundo de julgamento, né? O mundo tem que enquadrar. Eu acho engraçado quando eu comento, né, às vezes com as pessoas, falando, meu Deus, que é isso, Thiago? Tu inventa cada coisa. E se as pessoas às vezes não se permitem, né, experienciar, se conhecer e ter um olhar diferente da vida, né? O negócio não precisa ser pesado, né? Pode ser leve, né? E na biodança a gente faz muitos exercícios de brincadeira, de o trenzinho, né, o saci pererê, você andar com o outro com um balão cheio ali, se equilibrando, tem vários, né?
Isso tudo é o quê? Para a gente despertar essa alegria que a gente esqueceu. Rolando tem uma frase que ele fala que a biodança promove você descobrir aquilo que você escondeu de você mesmo. É mais ou menos isso. Então, tem coisas que tá tão escondido que nem você sabe. Então, na hora que você começa a brincar, estar com contato com o outro, né? A gente faz uma dança, estou com um, na hora que eu peço para trocar, eu estou com outro. Aquele instante, ele é único. Eu posso colocar a mesma música no dia seguinte, com o mesmo exercício, que já vai ser outra coisa, né? E falando de música, não é qualquer música que a gente usa na biodança. São músicas associativas, orgânicas, que não vai te causar enjoo, dor de cabeça, tontura. Por exemplo, uma rave. Ela é uma música dissociativa. Você está naquela batidão ali. E aí a gente tem que trazer uma outra consciência. O que eu escuto está vibrando em cada célula minha. Né? Então eu tô tem essa missão, né? Você muda o estado rapidinho, né? A voz, o som, né? Tem aquela experiência do Dr. Massaro da Mensagem das Águas, né? Que ele coloca ali várias coisas e ele depois consegue filmar. Então coisas boas vai formar mandalas lindas. Então na biodança Rolando teve essa preocupação de escolher músicas determinadas para determinados exercícios, que traga essa integração que eu falei, né? Que promova essa reeducação afetiva. O que é isso? É a gente começar a perceber que existe uma humanidade no outro, né? E isso acontece quando eu me disponho a estar numa roda, a caminhar com o outro, de mão dada, de braços dados ou pela cintura, quando eu me proponho a brincar com o outro. Ali eu vou descobrindo uma reeducação afetiva, que ela vem pelo toque, vem pela carícia, começando por mim, né, que é o primeiro nível de vínculo, com o outro, que é um segundo nível de vínculo, e um terceiro nível de vínculo, que é com o cosmo, com o universo. Né? Tem uma música que fala, quando eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E é verdade. É um passinho que eu dou aqui. Esse passo mesmo, meu caminhar, o mundo todo está mudando de lugar. E se esse meu passo é um passo em direção à fraternidade, à benevolência, à compaixão, ao respeito ao outro, olha que mudança que está acontecendo no mundo. Maravilhoso aqui no universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades. Quero mandar um abraço para da Rede SPTV. Toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, a hora do despertar da consciência. E você que está no YouTube, nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá que o papo é um papo maravilhoso de expansão de consciência. Hoje nós falando sobre a biodança. Já convido você que está aí, tanto no YouTube, se está nos assistindo pela Rede SPTV, aqui no cantinho aqui, ó, tem o nosso QR Code, né? A gente está buscando aí colaboração para a gente poder continuar com o nosso projeto aqui, para poder fazer mais programas também. E a gente decidiu que não ia ter patrocinador, porque a gente confia no universo e confia na sua bondade também para poder fazer o nosso movimento crescer cada dia mais e ajudando financeiramente, lógico, também se inscrevendo, curtindo e comentando aí os nossos bate-papos. Então vamos lá, biodança aqui no universo, como pode melhorar? Vamos continuar nosso bate-papo com a amiga Olga. Como é que você conheceu a biodança? Já deve ter uns 10 anos. Eu recebi e-mail da diretora da escola de biodança, Mônica Felizola, né? E aquele e-mail vinha, passava. Aí eu falei, um dia eu vou conhecer esse negócio, ver como que é. E foi fascinante, porque a primeira vez que eu fui com minha filha, ela devia ter, na época, uns 16, 17 anos, e nós fizemos uma vivência do túnel de bênçãos. E quando eu passei por esse túnel de bênçãos, eu me senti no céu. E naquele momento eu falei, eu tenho que levar isso para mais pessoas. E aí comecei a organizar a minha agenda ali, né, quanto que eu poderia entrar no grupo, e aí eu iniciei, né? E eu falei para minha filha, eu me senti no céu. Ela, ai mãe, que coisa é essa? Né? Mas foi assim que eu me senti.
E na hora que eu saí daquela sala, eu saí com a certeza de que eu tinha que levar isso para mais pessoas. Então, rapidamente, depois de ter levado 1 ano para conhecer, eu ingressei no grupo, né? E aí depois você tem que ter um tempo de grupo regular para poder fazer uma formação. É uma formação com estágio, com monografia, com artigo, com tudo isso, leva mais ou menos aí uns 3 anos. É uma coisa bem séria, né? É, porque você estuda tudo, né? Você estuda a parte psicológica, fisiológica, biológica, arquétipos, história da biodança, semântica musical, né? O que é importante você ver na música, os exercícios. Então, isso leva um tempo, aí depois toda a metodologia, e depois você vai para o estágio. E aí depois você faz a monografia. Então, o facilitador de biodança ele precisa ter uma formação completa. Hoje, nós temos a profissão, que é técnico e profissionais em práticas integrativas e complementares de saúde, né? E a biodança, que tem uma ocupação, que é facilitador de biodança. Então, nós conseguimos, hoje, colocá-la como uma profissão. E é interessante, eu achava que era tipo um curso que você fazia de pouco tempo, né? Não tem como ser. 3, igual você falou, praticamente quase 4 anos, porque você tem que experienciar antes, tem certeza, depois você ingressar, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa bem séria, interessante isso aí, né? Não porque é uma técnica que você está cuidando da saúde física, emocional, mental e espiritual da pessoa. Interessante. Né? Eu tinha um grupo em Samambaia para falar como isso é sério, que não pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ter uma formação. Eu pedi, era um grupo só de mulheres, e a gente fez um acariciamento de mãos, uma na outra. E no outro encontro, o que acontece? A gente tem uma aula, no outro encontro a gente tem ali mais meia hora de partilha, que a gente vai falar do que aconteceu na aula passada, né? Durante a aula a gente não fala, durante os exercícios. E uma aluna falou assim que entrou em desespero com aquele acariciamento de mãos. E era só a mão. Não foi braço, não foi nada. Então, você entra nesses segredos da alma das pessoas e você precisa saber como é que você lida com isso. Né? Você não vai colocar qualquer música porque ela não vai defragrar a emoção que precisa ser feita. Por isso, o Rolando estudou tanto e ele bebeu em muitas fontes para saber, olha, para esse exercício, esse tipo de música, para aquele. Porque a aula ela tem uma curva, né? Você ativa, depois você regride um pouco, você ativa de novo. Tanto que a pessoa não pode sair nesse período, porque ela está, vamos dizer assim, um pouco em transe, dependendo do tanto que ela entra. Tem pessoas que entram muito, tem outros que entram pouco. Isso vai de cada um. Então, por isso, é importante que a pessoa tenha essa formação. Eu preciso vivenciar um grupo de biodança, eu preciso me experimentar em cada exercício, em cada linha de vivência, para que eu possa conseguir conduzir um grupo lá fora. É uma coisa seríssima, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Arquétipo. O que vocês estudam no questão dos arquétipos? A mitologia, gente, por exemplo, Rolando ele tem uma extensão que chama o Projeto Minotauro. Né? Então, no Projeto Minotauro, a gente estuda o mito do Minotauro. E ali é uma extensão fora do grupo, uma vivência de um final de semana, e ela tem 4 fronteiras, que é a fronteira do viver, da expressão, do amor e do primordial. Nesse trabalho do Rolando, a gente trabalha os nossos medos existenciais. Medo de se relacionar, medo de amar, medo de se expor, né? Medo de triunfar, medo do abandono, medo de uma catástrofe, medo de chuva, de trovão, de animal. Então, ali, a pessoa, para participar dessa maratona, ela também tem que ter um tempo de biodança, né, pelo menos aí uns 4, 6 meses. Aí ela vai fazendo cada fronteira dessa. E entre uma fronteira e outra, tem mais ou menos aí uns 3 meses entre uma e outra. Então, ali a gente manda um questionário, ela vai dizer ali qual o maior medo dela, daquilo tudo, de cada fronteira, tá? É separado. E a gente vai
propor um desafio nessa maratona para ela superar esse medo. Então, dentro disso, assim, tem vários trabalhos que a gente tem do tarô, e são extensões. Fora esta formação, a gente faz uma extensão do Projeto Minotauro, extensão da Árvore dos Desejos, extensão de biodança na água, dos 4 elementos, dos 4 animais, e por aí vai, né? Coisa à parte. Mas os arquétipos é o quê? Uma imagem que está na nossa cabeça, está no nosso inconsciente. É uma forma, é uma energia, né? Eu tenho um arquétipo de mãe que é diferente do seu. Mas existe o arquétipo de mãe, de pai, de mestre, né? Eu vou pensar no arquétipo de mestre. Para mim, eu posso achar que seja... O meu mestre foi um padre, um pastor. Para você, o seu arquétipo de mestre vai ser um professor ou um tio muito querido, que alguém você traz essa ideia e isso vai se comportando. Então, se eu tenho uma mãe muito carinhosa, é um arquétipo, né? Em um aspecto da vida ela é carinhosa, mas no outro ela é castradora, ou no outro ela é muito controladora. Esses são os arquétipos que envolvem a todos nós. Queiramos ou não, eles estão aí. É verdade. Outra coisa que me chamou a atenção é o medo de triunfar. Fala um pouquinho sobre isso aí. Bom, porque a gente vamos percebe... supor, fui chamada hoje para aqui e eu invento qualquer coisa. Falo, Tiago, não deu. Quebrou o carro, aconteceu isso. Por quê? Eu me preparei, vai que o negócio dá certo. Gostei dessa, tá vendo, Mário? Vai que o negócio dá certo. Vai que o negócio dá certo. Então eu vou e me castro ali, me saboto. Porque eu tenho medo que aquilo dê muito certo. Por quê? Tudo que você se propõe tem responsabilidades, né? Você começa a fazer uma live aqui, aí daqui a pouco outro te chama, você vai começar a ter responsabilidades, horários, isso, enfim, um monte de coisa surge ali. E também o próprio medo de aparecer, de mostrar seu rosto, né? Você pode... Aí vem a autoimagem. Ai, será que eu estou gorda? Será que eu estou magra? Não, meu cabelo está bom. Não, vai que dá tudo errado. Então, você começa impedindo esse seu triunfo. Você tem tudo para triunfar. Né? Você nasceu para ser o que precisa ser. Mas você bloqueia um monte de coisa. Então, a gente vai fazer vivências para que você se mostre. E é interessantíssimo isso, né? Eu falo que, tempo atrás, eu fiz terapia. A primeira pergunta que foi feita era qual o maior medo, né? E na hora veio, dá certo. Na hora eu respondi isso, né? E lógico que devaneamos várias e várias, né, encontros sobre isso. E é interessante, porque você falou, se der certo, o que eu vou fazer, cara? Né? Responsabilidade, vou ter que assumir o controle, vou ter que, você falou, aprender mais, conhecer mais, para poder entregar mais também, né? Exatamente. Mas é gostoso também, né? Porque você começa a se desenvolver, você começa a evoluir, né? Sair da zona do conforto, né? E a gente veio para dar certo, né? Você não veio para dar errado, veio para dar certo. Exatamente, né? Uma coisa incoerente. A gente veio para dar certo, porque se a gente não tivesse aqui para dar certo, a gente não teria nascido, né? Não teria encarnado. A gente veio para dar certo. Até aquele marginal mais perigoso, ele veio para dar certo. As escolhas dele que levaram para outro caminho, né? Mas a gente está aqui para isso, só para isso. Para ser feliz, para andar da melhor forma possível, né? Para ter dinheiro, para pagar, porque dinheiro também é outra coisa que a gente fala, não quero ter. Por várias crenças. Ah, porque se eu for rico eu vou ser desonesto, porque rico é metido, porque minha família vai me invejar. Enfim, aí você vai, tipo assim, né, você está subindo numa árvore ali, e aí vai arranca um tronco aqui, um tronco ali, outro tronco ali, para você despencar. Você mesmo faz isso. Para você não chegar lá onde você tem que chegar. Né? E com dinheiro o que acontece? Eu tenho liberdade para estar aqui, para ter um carro, para poder viajar. Ter uma vida saudável. Para ter uma vida saudável, para poder estudar. Não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado. Mas a questão do dinheiro, por exemplo, medo de ganhar bem, né? Esse medo de triunfar também vem pela raiz do dinheiro. Né? O que eu tenho de visão de dinheiro? Você não dá conta, né?
Você não dá conta. Você não é se eu capaz. ficar rico, eu não vou dar conta de controlar o dinheiro que eu tenho. E veja que muita gente ganha muito e logo perde. E é basicamente o que está falando, né? As escolhas, né? O Axis fala muito sobre isso, né? Você é fruto das suas escolhas. Você escolhe, né? O que você quer, né? É igual eu falo, é o plantar e o colher, né? Você plantou, você vai colher, né? E só depende da gente. Você falou, nós mesmos arrancamos os galhos, né? Que era para proporcionar a nossa subida, né? Você mesmo se sabota. Não é o outro, não é família, não é governo, é você, né? Você que cria esse mundo do qual você não quer que dê certo, né? Eu digo sempre, né, que a biodança é um espaço político de afeto e respeito por todos os seres. Porque enquanto eu estou aqui com você, nós estamos fazendo um ato político. Verdade. Né? Não é partidária, é política, ela é a essência de todos nós. Fazer o ser humano pensar, né? Exatamente, assim como a espiritualidade. Eu estava vendo no Instagram que as religiões estão perdendo força e a espiritualidade está ganhando, está subindo. E isso é muito legal. Assim como um dia os partidos também perderão força e a política vai ficar na sua essência. É porque se parar para pensar tem toda a lógica, né? Porque você não sair precisa, do copo, né? Você não precisa de intermediário para conversar com Deus. E assim, é igual eu falo, gente, a gente fala aqui, né? A nossa proposta é falar da medicina, ayahuasca, da barra de Axis, de relacionamentos, né? Eu acho o seguinte, cara, o final mesmo, que é o amor próprio, é o bem coletivo. Agora, o caminho cada um escolhe. Às vezes você sente bem num culto, sente bem numa vivência xamânica, sente bem ali no católico, sente bem na Umbanda. Mas o final é o que é o amor. É o acolhimento, se tornar uma pessoa melhor. É ter essa vida extraordinária que a gente veio para viver. Se a gente não está vivendo, é por culpa nossa, escolhas nossas. Mas você pode escolher diferente, né? A partir do conhecimento, da informação, né? E praticar isso também. Né? Porque a biodança traz essa questão da reflexão e do praticar, que é o próprio movimento da dança, né? Exatamente. E falando de religião, né? A biodança ela não tem nada a ver com religião. Tanto que ela está na Política Nacional de Saúde Complementar. Né? A política ela tem ali a biodança, o reiki, constelação, a terapia, a yoga. Todas estão lá porque elas não têm vínculo religioso. É uma coisa de saúde, elas estão complementando alguma coisa. É diferente, você não vai ver o jorei, que é um instrumento de cura dentro da igreja messiânica, se eu não me engano. O passe magnético, né, o passe espírita, também não vai estar lá, porque é um instrumento daquela religião. Da religião. Então, é importante que as pessoas saibam disso também, que a biodança ela está dentro dessa política. Então, é uma coisa que está regulamentada, uma atividade regulamentada. Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Uma delas é a biodança, meu jovem. Se permite experienciar. Eu já estou, acho que uns 3 meses, né, fazendo, cara, maravilhoso, pessoal, o encontro, esse olhar, esse se permitir, né, e você se desenvolver. É um investimento que você faz na sua vida mesmo, né? E já convido também você a fazer um investimento aqui, ó, nos ajudar. Tem um QR Code aqui, aponta o celular aí, faça sua contribuição e venha ser também parte desse universo de infinitas possibilidades. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Rede SPTV, toda quarta-feira, 19h20, o horário da Despertar da Consciência, né? Aqui a nossa ideia é trazer temas que façam você refletir aí. Lembrando que a gente não vive por você, a gente só joga uma sementinha e você cuida dela, que você vai colher muitos frutos, porque só depende de você. E vamos continuar nosso bate-papo com a minha amiga Olga da Biodança. Papo maravilhoso. Olga, para você, qual foi a maior mudança que você se percebeu nesse processo todo com a biodança? Nossa, tantos. Mas o primeiro foi descobrir esse segredo dentro de mim. Eu não sou uma pessoa de dar gargalhada, mas eu descobri uma alegria dentro de mim. Eu era muito séria, muito rígida. E uma mudança assim que eu percebi no meu meio familiar. Eu ia para o grupo de biodança, minha mãe nunca foi. Né? E minha mãe não abraçava. Então, à medida que eu comecei a fazer biodança, minha mãe começou a abraçar a gente, ficar balançando. Eu falei, uai. E aí eu associei a biodança. Legal. Eu falei, gente, é isso, né? Eu me transformo, essa
bolha energética que está aqui me envolvendo, ela vai se expandindo e vai tocando. Onde ela acha espaço, ela entra, né? Se funde e vai tornando maior. Outras mudanças que eu vi muito, na época eu trabalhava na SEB, né, que foi privatizada, e por um tempo que eu estava fazendo a biodança, eu fui gestora da área de meio ambiente. E a biodança, todos os exercícios me levavam a liderar cada vez melhor meu grupo. Era incrível. É porque você vai se percebendo, né? Você vai trabalhando isso. Né, por exemplo, o exercício do trenzinho, né? Cada hora um é o maquinista na vida. Aquilo, nossa, cada vez que eu entrava numa brincadeira daquela, me vinha uma pergunta: como é que eu estou na minha empresa? Como é que eu estou na minha família? Né? Porque às vezes você vai liderando ali, faça isso, faça aquilo, seja em casa, seja no grupo familiar, e você se esquece de perguntar: será que estão entendendo qual é o meu movimento? E assim, o que eu posso aprender com o movimento do outro também? Né? Então, às vezes você vai na carreira e quer que todo mundo vá na carreira. Siga, né, aquilo lá. Então, isso me dava muitos insights, sabe? Assim, muita coisa. Nossa, eu sou outra pessoa depois que eu comecei a fazer biodança. Lógico que eu tive que fazer um caminho para chegar nela. Se eu chegasse nela de supetão ali, eu não daria conta. Né? Então, eu fiz ali outros caminhos, fui pelo reiki, fui pelo balanceamento muscular, né? Fiz muita terapia nessa área, para chegar, o All Love também, Magnify Healing, para chegar na biodança. Rapaz, mulher, tem muito tema aqui. Se eu soubesse, eu tinha aproveitado mais aqui, ó. Esses temas eu sou curioso aí, ó, para saber, né? Eu acho assim que a busca, né, pra gente a busca de se tornar um ser humano melhor pra você, né, pra gente, né, se desenvolver e ter essa vida extraordinária, né? E é bacana que o Axis traz esse convite também das perguntas, né? A gente tem muitas ferramentas. Uma das perguntas é esse universo, como pode melhorar? E a gente está sempre perguntando, o que eu posso aprender com isso, né? Exatamente. O que eu posso experienciar? O que eu não estou vendo que eu deveria ver? Né? E sempre mais essa busca do que de tirar, se potencializar como ser humano, né? E mais do que perguntar, é você saber escutar. Com certeza. Né? Porque eu dou uma oficina chamada Cura das Atitudes. É uma oficina que ela foi desenvolvida pelo americano Jean Polsky, lá na década de 60. Ela é uma oficina espiritualista. Ele fazendo o curso daquele livro, Um Curso em Milagres, ele resolveu criar uma metodologia que ele aplicou em presídios, com crianças, com jovens, que tem 12 princípios. E aí, a base desse trabalho, né, também em grupo, é a gente escutar o outro. Então, a cada semana, eu até trouxe ele aqui, posso... Pode, fica à vontade. A gente, por exemplo, tem 12 princípios, vou falar alguns. Saúde é paz interior, curar é transcender o medo. Podemos nos desapegar do passado ou do futuro, dar e receber a mesma coisa. Podemos sempre ver a nós mesmos e aos outros como seres que ou vivenciam amor e o oferecem, ou vivenciam medo e clamam por amor. São alguns. Então, cada semana a gente... trabalha um desses aí. E na outra semana a gente vai partilhar como que a gente viveu isso. Então, ele trouxe um outro instrumento, que aí é aquele do parlamento indígena, né? Quando os indígenas querem resolver alguma coisa, eles pegam o bastão. Então, é um instrumento que a gente usa. Então, quem quer falar vai pegar aquele bastão e ela vai falar o que ela quiser. E o outro vai ouvir. E o outro somente vai ouvir. Né? Porque, às vezes, ela fala, minha vida está aí, o outro quer dar um conselho. É proibido. Não pode dar conselho, não pode replicar. É a fala dela. Isso nos ajuda muito a escutar. Verdade. A escutativa, né? Escutar, que é diferente de ouvir. Verdade. Né? Eu estou ouvindo um barulho aqui. Escutar é você escutar com o teu corpo. Estado presente, né? Escutar com a tua alma. A pessoa falou, a gente fala rou, né, que é um outro sentido de obrigada por me escutar, obrigada por aceitar a minha opinião, e outro vai e fala daquele princípio. Então, é uma oficina que eu já dou uns 10 anos também. Ela tem um valor, mas é um valor que não é para o facilitador.
sabe? Foi uma questão que ele criou. Então, no mundo todo mundo vai usar esses princípios, as técnicas todas, mas não pode ser cobrado para isso. É cobrado para pagar um ambiente, para pagar material, né? Essas coisas. Mas é uma oficina que tem trago muitos resultados para as pessoas, porque é o momento que ela pode falar. E ela vai falar sabendo que ninguém vai dizer, você está certo, você está errado, eu vou te dar um conselho. A gente no Axis tem uma ferramenta que é um interessante ponto de vista, que é exatamente isso, né? É você parar para ouvir o outro, e ok, você tem aquele ponto de vista, ok. Se eu concordo, ok. Se eu não concordo, ok também, né? E aí você faz a pergunta, o que eu posso aprender com isso, né? É até estranho às vezes o Axis, porque a gente fala assim que não existe dualidade, né? Existe a experiência, né? Experienciar. Porque quando eu falo assim, aquela opinião é ruim, eu já rotulei que ela é ruim, então não vou ouvir. Se eu falo, não vou, né? Vamos ver o interessante ponto de vista dele. Porque acontece? O ponto de vista daquela pessoa é formado pela cultura, pela experiência, pelos valores, e nunca vai ser igual um ao outro, né? Dores, alegrias que ela viveu. Porque muitas vezes eu quero convencer você de algo e você não quer aceitar esse convencimento. E deve também, porque você vai aceitar, né, a opinião de alguém. Mas quando você baixa a barreira, assim, o que eu posso aprender com isso? Já muda, que é o interessante ponto de vista, né? Não é sobre convencer, é sobre a gente unir e multiplicar, né? Não existe nem mais nem menos, existe o que a gente pode melhorar, né? Por isso que na biodança, a vivência, ela não é certo nem errado. Que você viveu ali, se te trouxe um choro ou um sorriso, é aquilo. É a experiência. Né? Se eu estou caminhando meio para lá, meio para cá, é o meu caminhar. Não está errado. É que naquele momento é só daquele jeito que eu consigo fazer aquela atividade. E é bacana, igual biodança, né? Não tem não existe a fórmula, existe o comando, mas não existe a fórmula. Quem faz é a pessoa, exatamente, né? Na hora ali, você que ela orienta, tá sentindo, né? Mais ou menos como é o exercício. O exercício, mas dali ela que vai construir o movimento dela, é livre. E assim, faz todo sentido, né? Porque eu só mudo aquilo que eu conheço, né? Então, a partir do momento que eu me percebo, cara, o que eu posso evoluir, o que eu posso melhorar? Né? Através dessa liberdade de ser quem eu sou de verdade. Porque isso até é o verdadeiro crescimento, né? Baseado no que você quer. Né? O que o Orlando fala, né? Onde você quer estar, com quem você quer estar, né? E o que você quer fazer da vida. A partir do momento que eu me entendo, me enxergo, falo assim, caraca, isso não tá legal, eu quero isso, vou fazer isso, e com essas pessoas. Porque aí faz todo sentido, porque é uma escolha sua, né? Exatamente. Não é uma escolha imposta pela sociedade, ou pela sua família, ou quem for. É uma escolha sua, pessoal sua, né? Exatamente. E o que a gente pode colocar disso, né? Por exemplo, esse cura das atitudes, na época da pandemia eu dei. Não, tá tranquilo. Eu dei online. Mas a escuta, ela se perde, porque a pessoa desliga a câmera, ou vai fazer outra coisa. Ou seja, ela não está escutando a pessoa, ela está ouvindo. Né? Aí, na pandemia, eu fiz uns 2 ou 3 blocos, que era o jeito. E isso ajudava muito as pessoas, mesmo com esses percalços. Mas aí eu voltei a fazer presencial, porque a pessoa precisa estar ali. Eu preciso escutar o outro com o meu corpo. E é bacana que assim, o Axis traz outro convite pra gente, né? O estado presente. A mudança só acontece no estado presente, que é aquele momento, é o agora, né? Não adianta estar com você aqui olhando o celular, não. Você não tá comigo. Para mim vivenciar, experienciar, tem que estar presente, observando, ouvindo, experienciando, sentindo, para eu poder falar assim, cara, isso aqui eu vou aprender, isso aqui é legal, isso aqui eu vou dar para minha vida, foi interessante ponto de vista, vou pensar nisso aqui, para eu poder absorver, né? Eu só consigo absorver se eu estiver no estado presente, né? E muitas vezes está no passado ou no futuro, e esquece que a vida acontece nesse exato momento, né? Exatamente, dessa forma. Eu só queria trazer mais um pouco aqui vontade, dos benefícios da biodança, né? Isso é importante, né? Que a gente vai criando mais vida dentro da gente, né? Por meio das 5 linhas de vivência, que é a linha da vitalidade, da criatividade, da afetividade, da sexualidade, da transcendência. Toda aula a gente monta essas linhas. Né? O que é essa linha da vitalidade? É a saúde, é a alegria. É você estar de corpo e alma em tudo que você faz. É o ímpeto de viver. Se eu não tenho o ímpeto de viver, a vida passa. Tesão na vida. Exatamente, é isso. Tem que ter tesão à vida, minha amiga Mari. A linha da sexualidade.
não porque é erótico, não é esse o ponto que Rolando traz. É essa presença de eu estar com o outro, com o meu corpo, com minha alma, né, com a minha afetividade. É algo de construir, de renascer, junto com o outro. Interessante. Entendeu? É nesse sentido, né? Eu tenho entusiasmo de cuidar da vida, de cuidar do animal, de uma planta, porque eu vejo ali uma energia de reprodução, de renascimento. A linha da criatividade é aquilo que a gente acha que não vai ter, né? Porque lá, quando a gente estudava, você tinha que fazer na aula de educação artística aquele desenho mais bonito e tudo. Não. Aqui é você se expressar, é você dançar do seu jeito, é inovar, né? A criatividade de estarmos aqui agora fazendo esse podcast, de aprender uma coisa nova. Isso é a linha da criatividade. A gente brinca muito na linha da criatividade dentro da biodança. É legal mesmo. Né? A afetividade é esse amor de você olhar para todo mundo e ver que aquele ser humano ele é único e ele é o que ele consegue ser naquele momento, né? De respeitar a opinião dele, o momento dele, mas também da gente se amar. Porque, às vezes, você está nessa de dar muito para o outro, de ceder, de não colocar limite, achando que isso é prova de amor, e, às vezes, não é. Verdade. Né? Pode ser uma prova de amor em relação ao outro, mas um grande desamor em relação a você. É que nós temos que aprender a se priorizar, né? Exatamente. É o que a gente falou, né? Um instante da conversa sobre isso, né? Isso é o que a gente tem, né? Exatamente. E a linha da transcendência é quando eu tenho vínculo comigo, vínculo com o outro e com o universo. Eu consigo me ver, né? Todos somos um. Na roda, no caminhar, nas relações, nos conflitos. Eu consigo ver algo a mais. Então, isso tudo vai melhorando minha saúde física, meu sono, meus relacionamentos, minha expressão. Eu começo a aprender a me posicionar diante da vida, diante do outro, a dar limite. Isso tudo é o que a biodança nos entrega a cada encontro que a gente faz. E é maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Venham, gente. Venham fazer uma aula experimental, né? E é muito bom, gente. É bacana mesmo. Se permita, igual eu falei, vai lá, sem julgamento, sem nada, se permita. Você vai se surpreender, porque você falou, trabalha tudo isso, né? As emoções, o acolhimento, né? Se perceber, né? Perceber o outro também. Porque é sobre isso, né? Eu falo muito que eu aprendi uma coisa com um cantor de ayahuasca, que é o Leandro Carvalho, faz que é legal assim, ó, o todo e o todo, né? A gente faz parte de um todo, Somos né? todos um, né? E a partir do momento que você tá... Rolando tem um poema que fala sobre isso. E toda vez que você tá buscando algo de melhor para você, vai impactar no outro. Você falou da sua mãe, né? Se tá se tornando uma pessoa melhor, automaticamente tava reverberando as pessoas também. Porque é a energia, gente, né? Vibração. As moléculas também, elas vibram, né? E a gente tem que começar a ter essa cautela. O que a gente está ouvindo? O que a gente está lendo? Onde estamos convivendo? Com quem está convivendo também? Porque tudo isso vai impactar em você. Vai gerar um reflexo em você, né? E a música tem essa função, né? Sim. Se ela é muito melódica, você vai lá para tristeza. Se ela é muito alegre, euforia demais, né? Tem músicas que são mais rítmicas. Então, assim, é se perceber, né? Experienciar e buscar ser esse ser humano que você veio no mundo para ser, que é um ser extraordinário. E lembrando que é sobre escolhas, cara. Você escolhe, né? Você escolheu e você pode escolher a todo momento, você pode mudar. Igual eu falei, a gente não é, a gente está. Estamos na reta final do nosso bate-papo maravilhoso. Olga, fala um pouquinho aí do que você trabalha além da biodança. Você está só com a biodança hoje? Fica à vontade aí. Vende o seu peixe, minha amiga. Eu tenho um grupo de biodança Taguatinga Sul, ali no Pistão Sul, terça-feira, às 20 horas, que é uma atividade. Eu tenho as oficinas Cura das Atitudes, que eu vou abrir agora em setembro. Bom demais. Vai ter outra oficina, que é a Maratona das Virtudes, tá? Que a gente trabalha as nossas dificuldades, fortalecendo as nossas virtudes. Vai ter também um trabalho voltado para idosos, né? Minhas Memórias Me Curam. Legal. Né? Para mais de 60. Não que 60 seja idoso, que é muito relativo isso, né? Mas é alguém que já tem uma experiência e pode trazer essas histórias, né? E eu estou abrindo um grupo
que é para a gente falar sobre o suicídio. Bom tema. Tá? Mas é um grupo voltado para famílias que foram vitimadas pelo suicídio, que perderam alguém. Porque é um tema silencioso, cheio de culpas, cheio de condicionantes, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, é um espaço para que essas pessoas que estão com essas dores guardadas, veladas dentro de si, possam partilhar com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades. Então, todos esses outros trabalhos são feitos por meio de instrumentos da arte-terapia, envolvendo também movimento expressivo, e eu irei começar a divulgar agora em setembro. Então, são essas. Tem o reiki também, que eu atendo com reiki. E reiki Xamã tá atendendo já? Já. Essa é fera, hein? Inclusive, semana passada, quiser assistir um pouquinho, tivemos o Thiago aqui falando sobre o reiki xamânico, uma técnica maravilhosa, né? Fala seu Instagram pro pessoal, telefone, fica à vontade. Olga.bioarte é o Instagram. E o telefone é 996-019360. Pessoal, maravilhoso. Eu quero agradecer pelo conhecimento, né? Eu nem sabia que a biodança era tudo isso, tinha um conhecimento, uma técnica por trás. A gente acha que é só um cursinho de 40, 50 horas, não. É um curso que tem muito conhecimento, né, por trás. Acho que por isso que a gente percebe que dá muito resultado, né, que a pessoa desenvolve ali e transforma as pessoas mesmo. É um processo maravilhoso, a gente convida vocês a experienciar, né, isso aí. Outra coisa importante, mandar de novo um abraço para o pessoal da Rede SPTV, lembrando que toda quarta-feira tem nosso programa na Rede SPTV, das 19 às 20 horas. Convido você que está aí no YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta, deixa seu comentário aí, sugestões de próximos programas. E o principal, né, pessoal, lembrando que no cantinho aqui tem um QR Code, aponte o telefone aí e faça a contribuição, que a gente possa continuar com esse projeto maravilhoso, que a nossa meta é expandir a consciência, é mudar o mundo através do conhecimento. É igual eu falo, jogando a sementinha aí, que você possa cuidar dela, crescer e colher frutos. Porque quando a gente planta, a gente nunca perde. A gente sempre estamos colhendo, né? E quem colhe primeiro é você. É uma coisa maravilhosa, né? E sempre a gente encerra com uma pergunta, meu amigo. Tá preparado a pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. Preparada, amiga Mari? Então vamos lá. Olga, o universo, como pode melhorar? Com afeto. Com muita afetividade a gente muda esse mundo. Compaixão, benevolência, respeito a todas as formas de vida, a todas as escolhas, aí a gente melhora. É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu! Arro, energias positivas. Fui!